Oi, pessoal. A gente imagina que todo mundo está ouvindo esteja ciente do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E esse é um tema complexo e envolve muitas coisas que certamente a gente não conseguiria abordar de uma forma rápida aqui. Mas nesse momento o que importa é a gente usar esse espaço para incentivar vocês a doarem e ajudarem, cada um dentro das suas possibilidades. Essa situação do Rio Grande do Sul ela é complexa, né? Porque tem as pessoas que são afetadas diretamente pelas tragédias, sendo por perderem pessoas ou por perderem suas casas, perderem tudo. E a gente queria se solidarizar com essas pessoas, primeiro de tudo, mas também afeta indiretamente quem tá longe, né? Quem tá acompanhando, vendo as notícias e sentindo os muitos sentimentos que ver uma situação dessas é capaz de despertar na gente. Então nós, da Psicologia Sincera, queremos fazer a nossa parte e aproveitar essa plataforma que temos para compartilhar projetos de confiança e incentivar vocês a fazerem a parte de vocês, do tamanho que essa parte for. A gente pode até acabar pensando que por já vemos muitas pessoas fazendo muitas coisas, né, doando, a nossa parte não vai fazer tanta diferença e o que já está sendo feito é suficiente. Mas, gente, isso não é verdade. Em situações como essa, não existe suficiente. Por isso, vamos disponibilizar aqui embaixo na descrição do episódio alguns links de lugares confiáveis que vocês podem contribuir com uma doação ou para vocês saberem mais como ajudar. É só olhar aqui no link na descrição. Gravando. Está de novo com obra aqui em casa, mas acho que não vai atrapalhar. E a obra nunca acaba. Parte 2. Letícia, semana passada você me disse que a obra ia ficar pronta essa semana agora. Minha mulher já tá em depressão por causa disso aqui. Você é pedreiro? Não. Então o senhor não se meta com a minha obra. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer o nosso quadro favorito, o quadro favorito de vocês, Eu acho que vocês já sabem de qual quadro a gente tá falando. que é o Analisando, onde vocês enviam histórias pra gente e a gente lê e comenta essas histórias aqui. Mas, antes de explicar um pouquinho mais do quadro pra vocês, eu vou fazer um convite que quem tá ouvindo esse episódio e tá querendo um episódio extra por mês aqui do podcast Psicologia Sincera, a gente tem uma área de apoiador, Não sei se vocês estão sabendo. mas os nossos apoiadores, eles recebem um episódio extra do podcast por mês, além deles terem prioridade na fila desse quadro aqui, inclusive. Então, os nossos apoiadores, eles têm ali um código secreto, digamos assim, que eles enviam pra gente. E a partir desse código, eles têm prioridade na fila de histórias que, a essa altura, a gente já tem muitas que a gente tá sempre tentando selecionar aqui. E nossos apoiadores têm essa prioridade pra esse quadro aqui, Analisando. Então, se vocês quiserem se tornar apoiadores, vocês podem ir no link aqui embaixo, no Orelo, que é outra plataforma que vocês têm que ir lá pra essa outra plataforma, se inscrever. E por um valor baixinho por mês, vocês conseguem ter acesso a esses episódios exclusivos, inclusive a nossa biblioteca de conteúdos exclusivos do podcast. E pra quem tá caindo de paraquedas e não conhece esse quadro, né, não sabe do que a gente tá falando, o quadro Analisando é um quadro em que nossos ouvintes enviam histórias pra gente em anônimo, isso é muito importante de falar. Então, a gente não expõe quem tá mandando história, quem tá mandando sabe que é pra esse quadro. E o nosso objetivo é dar voz, né, a essas histórias, a gente poder acolher, a gente poder trazer nossas percepções e nossas reflexões pra tentar ajudar dentro dos nossos limites, obviamente, aqui do podcast, quem tá mandando essa história. Então, se você quiser ter sua história lida aqui pela gente, você pode enviar pro e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com, que vai entrar nessa fila e eventualmente vai aparecer aqui no podcast. O que a gente gosta de fazer é ou ler uma história ou juntar normalmente duas histórias que tenham mais ou menos o mesmo tema ali, né? Pra gente poder ter alguma coisa que norteie aí as nossas falas e as nossas percepções. Hoje, gente, vai ser um tema que a gente não fala sempre aqui, mas que é muito importante da gente falar, que é sobre amizades. Afinal, a gente fala muito de relações aqui no podcast. Relações, relacionamentos. Mas o que muitas vezes vocês podem não perceber, né? É que a forma como a gente se relaciona, num geral, seja em relacionamentos amorosos, que a gente tá sempre falando aqui, seja nas nossas famílias ou nas nossas amizades, ela é muito parecida, assim. Então, às vezes, padrões que vocês podem perceber nos relacionamentos amorosos de vocês também vão aparecer nas amizades. E vice-versa. Às vezes, nas amizades, que é o que a gente vai falar aqui hoje,
pode também trazer uma percepção de como que vocês estão se relacionando em outros âmbitos. Então, a gente vai trazer 2 histórias aqui de amizades que nossos ouvintes enviaram, vai trazer nossas percepções sobre, e aí vocês podem perceber, né, se vocês se identificarem com alguma coisa, como que isso pode se aplicar em outros âmbitos da vida de vocês também. Mas vamos ver o que a gente tem para falar sobre essas histórias. Bora de primeira história, então? Então, bora de primeira história, gente. Oi meninas, gostaria de dizer primeiramente que amo o podcast de vocês duas e não perco um episódio. Bom, lá vai a minha história. Desde muito pequeno, sofri muito bullying na escola e nunca fui de ter muitos amigos. Até hoje sofro em relação a isso por ter inseguranças e achar que as pessoas sempre vão me deixar ou me magoar. Trabalho há 3 anos e 6 meses em uma empresa e desde que entrei fiz amizade com um menino. Nos tornamos amigos inseparáveis e senti muita confiança em relação à nossa amizade. Foi a única pessoa com quem eu consegui me abrir e desabafar sobre as minhas alegrias e dores e às vezes eu até me achava egoísta nisso, porque ele nunca foi desabafar comigo, mesmo eu sabendo que ele passava por problemas familiares em casa, por ele comentar assim por cima. Apesar da minha insistência, ele nunca me contou sobre as coisas que ele passava, mas sempre me garantia que era o jeito dele e que ele não conseguia se abrir com ninguém. Nisso eu ficava mal por achar que eu estava sobrecarregando meus problemas nele e ele não estava fazendo isso. Desde que eu entrei nessa empresa, trabalhamos no mesmo setor, mas em funções diferentes. Eu dividi o turno com um colega de trabalho no qual nunca confiei e nunca fui com a cara. Resumindo, nosso santo nunca bateu. E eu sempre senti que ele tentava me prejudicar. Meu amigo sempre via também essas coisas e ficava do meu lado, aparentemente. No começo do ano, descobri que minha avó estava com Alzheimer e tem sido um período muito difícil para mim desde então. No mês de julho, meu amigo ia fazer aniversário e ia fazer uma festa na qual, no dia da festa, eu não ia conseguir comparecer, porque iria ficar responsável por cuidar da minha avó à noite. Eu disse a ele que não poderia ir, senti que ele ficou magoado, mas compreendeu devido à situação e mais uma vez eu me senti péssimo por eu não estar sendo um bom amigo e novamente estar deixando a nossa amizade de lado. Na semana anterior à festa dele, fui comunicado que o meu setor tinha sofrido um corte e eu ia ser remanejado para outro setor da empresa. Fiquei mal. Por mais que esse setor que eu estava acabava com a minha saúde mental, sentia que ainda valia a pena por estar perto do meu amigo e não deixar ele só também, mas não teve outro jeito, fui remanejado mesmo. No começo sofri bastante por achar que não estava sendo suficiente em relação ao meu trabalho e por me sentir totalmente desvalorizado, mas mesmo assim fui com o coração aberto e com a esperança que o novo setor fizesse bem para a minha saúde mental. Na semana do aniversário dele, ele disse que queria conversar comigo pessoalmente, já que sempre que eu mandava mensagem ele nunca respondia. Ele nunca foi muito de ficar trocando mensagens com ninguém e por isso eu nunca me importei porque era realmente o jeito dele. Ele nunca respondia literalmente ninguém. Pois bem, lá vai o desfecho da história. Fomos conversar e ele me disse que tinha começado a conversar com aquele colega de trabalho que eu nunca tinha ido com a cara. Além disso, ele comentou que esse colega ia na festa dele e que ele tinha convidado e veio me dar satisfação em relação a isso. Eu disse pra ele que não me importava, mas realmente me machucou, por mais que eu não tenha externalizado isso pra ele. Fiquei remoendo isso o final de semana todo e na segunda tomei a decisão de me afastar dele completamente. Disse pra ele que essa nova amizade tinha me afetado, disse que estava me sentindo deixado de lado, mas que ao mesmo tempo ele tinha o direito de fazer uma amizade com quem ele bem entendesse e que eu não tinha direito de dizer com quem ele deveria ter amizade. Ele me apoiou nisso, mas ficou chateado e disse que estava ali se eu mudasse de ideia. Por mais que tenha me doído, segui com a decisão de me afastar, não queria ser tóxico com ele e impedir dele fazer amizade. Resumindo, os dois viraram melhores amigos, andava e conversava o dia inteiro pelas redes sociais. Estou no meu novo setor, ainda não consegui fazer nenhuma amizade sólida e estamos há 4 meses sem se falar. Sempre cruzamos na empresa como 2 estranhos, sinto falta da amizade dele sempre e ainda sofro demais com tudo que aconteceu. Minha avó tem piorado cada dia e sinto muita falta do apoio e da amizade que nós tínhamos. Não sei se foi errada essa história toda, mas tenho pensado bastante em tentar conversar com ele. Mas tenho medo de acabar me machucando ainda mais, já que pelo que parece, ele já tem um novo amigo. Bom, eu vou começar com esse final, com essa última frase que você falou, assim. Tenho medo de acabar me machucando ainda mais, já que pelo que parece, ele já tem um novo amigo. E aí eu fico me perguntando, assim, e aí cada um que tá ouvindo pode pensar em o que vocês aprenderam e como que vocês aprenderam que devem ser essas relações, num geral, né? Mas principalmente essas relações de amizade. Porque essa frase me faz entender que você tem uma percepção de que você ou as pessoas só podem ter, no caso, um amigo, né? Assim, como se fosse um lugar exclusivo em que só uma pessoa vai ocupar. Ele já tem um novo amigo. E eu acho que em terapia com você, eu ia trabalhar de questionar e problematizar um pouco isso, assim. Até porque fico pensando se é vantajoso pra você e para as outras pessoas, né?
ter esse tipo de dinâmica nas relações. Claro que, assim, a gente sempre fala aqui, né? Isso diz das suas experiências, isso diz do que você aprendeu, né? Como que você veio a desenvolver, se for o caso, essa dinâmica de se relacionar com tamanha exclusividade, né? Mas eu trabalharia de ampliar essa percepção com você. Porque a gente já falou muito aqui no podcast, né, Ana Teresa? Assim, de que é muito pesado e é muito... Não sei se perigoso seria a palavra. Mas depositar tudo, seja de afeto, seja de suporte, acolhimento, lugar para desabafar, lugar para pedir ajuda, lugar para receber afeto, atenção, carinho, isso tudo em uma pessoa, né? É uma dedicação muito, muito exclusiva mesmo. E se alguma coisa acontece com essa pessoa, seja ela, por exemplo, fazer outras amizades, ela se mudar, ela ser mudada de setor, ou, vou ser bem extrema aqui, tá, gente? Morrer. Por que eu tô sendo extrema? Pra elucidar essa situação de que quando a gente deposita tudo em uma só pessoa e a gente perde isso, vocês percebem como fica muito, assim, me veio uma imagem de uma corda bamba, assim, uma coisa muito sem base, assim, sem segurança, né? Então isso já seria uma crença sua que eu tentaria entender. Primeiro, assim, de onde que surgiu e como que você veio a desenvolver isso, se for o caso. E aí, pra todo mundo que tá ouvindo, né? De perceber se vocês têm isso e talvez ampliar. Porque pensando em saúde, não sei se é a situação mais saudável do mundo essa dinâmica de, assim, né? Você poder ter só um amigo e a pessoa que você se relaciona poder ter só uma amiga. E aí depois a gente vai entrar um pouco mais, assim, que tem um nome pra isso, né, Ana Teresa? Assim, tem uma forma de se relacionar que a gente estuda e a gente aprende, que é bem essa dinâmica de exclusividade de uma pessoa com outra. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu achei super interessante que você começou a história falando que as pessoas sempre vão te deixar ou te magoar. E no caso, te magoaram e você deixou. E eu acho que você deixou pra não ser deixado. Também pode ter acontecido inconscientemente. Tem alguns comportamentos que a gente faz que acabam tornando os nossos pensamentos, as nossas crenças reais, que é a profecia autorrealizadora, porque a gente acha que as coisas vão acontecer. Então, o seu amigo, ele é falho, ele tem defeitos. Em algum momento ele vai te magoar porque ele tem defeitos. E muitas vezes ele vai te magoar sem saber, porque ele é um ser humano. E muitas vezes ele vai te magoar porque ele não sabe que isso te magoa. No caso de, por exemplo, ele fazer amizade com uma pessoa que você não gosta, talvez ele soubesse que isso mexesse com você. Por isso que eu achei muito legal dele ter ido conversar com você, em vez de você ter chegado lá na festa de aniversário dele ou ter descoberto por outras pessoas que esse garoto foi. Ele foi lá conversar diretamente com você pra saber como é que você estaria com essa situação, porque ele poderia ter sido egoísta, só pensado nele, se ele queria convidar ou não. Só que você não reagiu bem. E aí que tá, o seu amigo, ele tem direito de ter outros amigos para além de você. E ainda tem um outro adendo. Ele pode ter amigos do qual você não gosta, porque no final do dia você é amigo dele. Você não é um amigo do amigo dele. Volta e meia você vai ter que conviver com esse amigo. Mas isso não quer dizer que ele vai estar ali o tempo inteiro. Mas eu tô entendendo que eu senti até como se pra você fosse uma traição ele fosse ser amigo dessa outra pessoa. Só que aí que tá, ele é uma pessoa diferente, com gostos diferentes, com uma cabeça diferente. Talvez ele consiga se conectar com essa pessoa que você não consegue. E por mais que lá atrás, né, ele estivesse dando apoio pra você e tudo mais, abriu essa janela de oportunidade pra ele conhecer essa pessoa aí que você não ia com a cara. E a pessoa gostou. E tá tudo bem. Eu acho que você deveria ser focado na sua relação com ele, porque as pessoas vão ter várias amizades, elas vão dividir a atenção. Eu tava sentindo que como você estava ali todo dia na rotina, a atenção era muito exclusivamente sua. Depois que você mudou de setor, a atenção dele ficou mais dividida, porque ele tem outras amizades também pra dar atenção. E isso é normal. Assim, isso é muito normal, por exemplo, de amigos que a gente faz numa fase. Eu acho que a escola é muito óbvio pra isso, amigos de trabalho é muito óbvio. Que você tá ali vendo a pessoa todo dia, você cria um vínculo muito forte por causa disso, porque vocês estão vivenciando as mesmas coisas ali. E quando você sai desse ambiente, vocês têm que ter recursos pra sustentar essa relação a longo prazo. E eu acho que aqui a gente tá falando de individualidade, gente. E aí, essa dinâmica, esse padrão da forma de se relacionar que eu tava falando, tem muitos nomes que a gente pode dar, né? Na minha abordagem, a gente fala de confluência, mas também tem, por exemplo, fusionado, né, Ana Teresa? Que também é um termo que a gente escuta muito. Que é, como que eu vou explicar isso assim? É basicamente esse padrão de relação em que as pessoas ficam... É como se tivesse uma expectativa de que se tornassem a mesma pessoa, ou, por exemplo, são relações em que a individualidade aparece muito pouco, né? Em que, como o próprio nome diz, como se as duas pessoas
ficassem fusionadas numa coisa meio igual, assim, sabe? Então, tem que ter os mesmos gostos, tem que ter as mesmas opiniões, tem que fazer as mesmas coisas. Tem muito pouco espaço para esse outro, para aquilo que existe para além daquela relação. De novo, gente, assim, isso vem de muitos lugares, né? Isso pode ser uma forma de se relacionar que você aprendeu, né? Tem famílias, a gente sempre fala de família aqui, mas tem famílias que são muito confluentes, então que, por exemplo, os membros daquela família são muito grudados e que não incentivam, por exemplo, uma individualidade e uma existência e uma vivência para além daquelas relações da família, né? Então é como se todo mundo tivesse que ficar muito grudado. E aí, por exemplo, quando você vive numa família e você, né, nessa dinâmica confluente, é muito comum que você repita esse padrão de relação nas suas outras relações, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, né? De precisar ter esse grude, precisar ter essa falta de individualidade. E você também trouxe uma vivência muito importante, né? Bullying é uma vivência muito difícil e, inclusive, sinto muito que você tenha passado por isso, porque isso coloca em xeque nas pessoas que sofreram bullying a individualidade delas, né? Porque as pessoas estão fazendo bullying em relação a alguma característica sua, alguma coisa que você é. Então, eu imagino que talvez quem você é, a sua individualidade, você com você mesmo, ou você com você mesma, né? Seja frágil, né? Seja, assim, difícil pra você, porque você deve ter ouvido tantas coisas negativas e que fragilizam mesmo, né? Que machucam essa sua individualidade, que não sei, é muito comum de, justamente por isso, assim, como se a sua individualidade não fosse suficiente pra você se sustentar e, ao mesmo tempo, você trouxe, né? De ter essas inseguranças e achar que as pessoas vão te deixar ou te magoar. Buscar a confluência, né, ou a fusão, ou essa dinâmica que as duas pessoas são grudadas e que não tem muito espaço para individualidade, também pode vir desse lugar de, assim, é como se esse excesso estivesse suprindo essa falta ou esse medo de você ser deixada, medo daquela pessoa, por exemplo, ter outras relações e essas outras relações vão causar ela te deixar, né? Então, precisa ter esse grude para não lidar com esse medo, né? Mas isso não é saudável, assim, não é sustentável, inclusive, a longo prazo, né? Eu tô até pensando que, como você teve a experiência do bullying, esse grude talvez seja até importante pra você não se sentir vulnerável, assim, porque talvez você veja como uma ameaça o seu amigo ter vários amigos. Você também falou, olha, eu nunca fui de ter muitos amigos. Então eu tô pensando quanto esse processo seu de expansão aconteceu e você tá acostumado das pessoas expandirem muito. Eu tô te imaginando muito fechado, assim, no seu grupo, e aí, na hora que você vê os seus amigos expandindo, você vê isso como uma ameaça, mas na verdade é só parte da individualidade. Inclusive, uma coisa que eu gosto de trabalhar com os meus clientes, tem um conceito da matemática, gente, mas eu não vou lembrar o nome, mas que fala... Quem é matemático, inclusive, escreve aqui nos comentários desse episódio pra gente saber o nome disso que eu tô falando. Mas eu peço pros meus clientes representarem, às vezes, as relações deles num desenho com círculos. Em que sentido? Quando a gente vê pessoas que são muito afastadas ou relações que são muito afastadas, geralmente as pessoas desenham 2 círculos afastados. A confluência ou a fusão nas relações falam dessas relações de que esses círculos têm uma interseção entre eles. Tá fazendo sentido, Ana Tereza? Tá fazendo. Eu consigo imaginar esses círculos que tem, tipo, por exemplo, tem um círculo de uma cor, outro de outra, e tem um meio que une eles, que é a cor juntada. Ela sabia a resposta, Sabia a resposta. É atenção, né? Exatamente, exatamente. Então, essa é uma forma da gente representar, inclusive, essa forma de se relacionar que tem esse grude. Então, eu fico me perguntando se não era isso que você estava esperando desse seu amigo. Uma dedicação exclusiva, uma dedicação total ou alguma coisa nesse sentido. E a gente não sabe se é algo que ele pode te dar, né? Se essa é a forma de se relacionar dele também. E aí cabe a você, eu fiquei me perguntando exatamente em relação a isso, assim, quando você fala... Inclusive, esse é um ponto importante da história que eu não queria deixar de falar. Quando você fala pro seu amigo que tá tudo bem ele ter essa nova amizade, mas que você vai se afastar completamente dele por causa disso. E aí, é um ponto, é uma linha muito tênue, tá? Porque, gente, eu entendo que a gente precisa se preservar e colocar nossos limites. E tem algumas coisas que são difíceis pra gente te lidar. A gente vai botar limite, por exemplo. No seu caso, talvez pra você tenha sido melhor se afastar. Mas eu não sei se você percebe, eu vou compartilhar com você a minha percepção. Você pode ter a mesma ou alguma diferente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as mensagens contraditórias que a gente passa pras pessoas. Porque
Nossas falas passam uma mensagem, aquilo que a gente está falando, verbalizando, passa uma mensagem, mas as nossas atitudes passam mensagens também. A nossa expressão facial passa uma mensagem, nossa expressão corporal passa uma mensagem. Então, o tempo todo a gente está passando várias mensagens. E muitas vezes aquilo que a gente está falando não está condizendo, não está sendo congruente com o que a gente está, como a gente está agindo, ou como a gente está, assim, se comportando de alguma forma, né? E a minha percepção é que, de alguma forma, a sua fala, que pode ter sido algo que vem mais do racional, né? Do que você acredita. Você não quer ser tóxico e você não quer impedir ele de fazer novas amizades. Mas percebe que a sua fala não tá tão congruente com a forma como você agiu? De você se afastar completamente dele? Então, eu acho que tem algo aí pra você perceber, assim, do que de fato, qual era a mensagem mesmo que você estava passando para ele quando você fazia isso e como que ele pode ter interpretado essa mensagem, né? Eu não sei como é que ele tá em relação a isso, de se sentir à vontade ou não de falar com você, né? Você falou que tem muito tempo que vocês não se falam. E é isso, assim, às vezes a gente acha que a gente está sendo claro com aquilo que a gente gostaria e que aquilo que a gente precisa, mas não necessariamente a gente tá. Então, acho que talvez isso seria algo que valeria a pena você revisitar para você com você mesmo ter clareza em relação a isso e para você ver se você está sendo claro com o outro, né? Até para em outras relações, você ter essa clareza com você mesmo e mais consciência de você para ter comportamentos e escolhas que condizem mais com aquilo que você gostaria. Então, antes da gente ir para a próxima história, o que eu ia falar é que eu tô vendo quanto você tá sofrendo com tudo isso. Eu acho que é por isso que você mandou essa história. E pensa, reflete com carinho se realmente vale a pena você se impor esse afastamento. Porque eu tô entendendo que essa decisão de se afastar foi sua. E o seu amigo ainda foi... Eu achei fofo da parte dele de falar, olha, eu entendo, vou respeitar o seu afastamento, mas se você quiser, eu tô aqui. Aciona ele se você precisar, porque eu tô vendo que você tá precisando. E eu acho que o legal das amizades é que elas são mais fluidas quando é necessário, ao contrário de outros modelos de relação. Então aproveita e usa isso a seu favor. Talvez você precise de um tempo ali para processar uma coisa sua. E agora você já tá de novo disposto e aberto para estar se relacionando de novo com essa pessoa e ver se ela tá disponível para você. Mas eu acho que não precisa ser um 880, porque você consegue ver como a vida é mais leve quando a gente tá compartilhando. Então, até não só de você investir nessa amizade, mas eu acho que de você também investir em outras amizades se abrirem, porque sim, as pessoas vão te magoar, tem gente que não vai ficar a vida inteira do seu lado, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa andar parte do percurso da sua vida com você e depois de um tempo sair. Então bora de segunda história? Bora de segunda história. Oi, como vocês estão, Anas? Amo acompanhar os podcasts e que, de certa forma, alguns assuntos já foram tapa na cara pra mim. Mas isso fica para um próximo assunto. Vou contar um pouco sobre mim nessa questão do assunto que vou expor, para ver se minha história faz um pouco de sentido. Sou uma pessoa que sempre tive dificuldades com amizades. Estudei em uma escola que não condizia com a minha classe social e, com isso, acabei sofrendo vários bullying, desde aparência até por não ter bens materiais. Mesmo com todas essas questões, eu passava pano para essas pessoas porque queria ser aceita e amada. Acho que é um momento canônico de todo mundo. Só que isso tudo é resultado da minha criação. Nunca tive a atenção dos meus pais porque minha irmã ficou muito doente, fazendo com que eu ficasse de lado. Isso eu tinha uns 10 anos para mais. Vida passa e comecei a fazer terapia. Acho que isso foi a chave de tudo. A pessoa que sou hoje, sou grata a essa chave. Percebo que sou uma pessoa incrível e madura, sabe? Mas é aí que mora a chave do problema. Sabe quando você se sente maduro o suficiente, você percebe que lugares não te pertencem mais? Achar que ninguém vai ser maduro o suficiente para te entender? Vou dar um exemplo que eu estou passando. Estou no pré-vestibular. Fiz algumas amizades para não passar por isso sozinha. Fiz uma amiga que não está totalmente resolvida com uma situação do passado dela em que é brigada com certas pessoas. Só que essa garota quer impor uma proibição minha com essas pessoas. Porém, eu fico confusa se eu sempre preciso tomar as dores da pessoa ou viver a minha vida, sabe? Só que nessa situação eu acabei escolhendo não tomar as dores. Sei o que a garota fez de errado pra ela e não concordo com isso. Mas sei lá, a vida é muito curta, a gente já tem problema suficiente pra lidar e daí você precisa ficar nesse meio? Saber se toma as dores ou não? Para no final das contas você sair como errada? Isso me desgasta tanto. Toca numa ferida minha de rejeição e medo que acaba me deixando insegura comigo mesma. Duvidar dos meus valores e das amizades que eu sei que são reais, verdadeiras. Mas é isso. Falei até que demais. Mas resumindo, é sobre você saber ou não que não pertence mais a uma fase da vida, a adolescência, e ter que lidar ainda com questões dessa fase. Lidar com pressões da sociedade que impõem sobre amizades, mas que você no fundo não concorda porque não acha certo. Enfim, um beijo, lindas. Sintam-se abraçadas porque eu me sinto quando escuto os podcasts. Sabe o que eu
fiquei pensando? Eu acho que de alguma forma essa ouvinte tinha que conversar com o outro, né? Porque me parece que eles estão em situações opostas, só que falando da mesma coisa. Eles estão parecidos. Bora instaurar o encontro sincero? Eles estão parecidos, só que nos papéis diferentes. Então, o que eu tô vendo aqui dessa história, né? Eu acho que as duas histórias permeiam o bullying e eu acho isso muito interessante porque mostra que essa experiência realmente molda como a gente se relaciona com os outros. Então, é muito importante da gente ver aqui o impacto que o bullying tem negativo na vida das pessoas. E tanto o outro ouvinte quanto essa falam que tem uma certa dificuldade de se relacionar, de não se sentirem pertencentes, de não se sentirem amados por conta dessas experiências que eles tiveram lá atrás na vida deles. E aí você me diz que você acaba sempre se sentindo madura pra sua idade. Eu entendo essa dor porque eu sempre fui a criança que era muito madura pra idade. Então tem vezes que seus amigos estão ali sofrendo com um bando de coisa que você não se identifica. Porque infelizmente te roubaram possibilidade de estar sofrendo com isso. Porque você já tá numa idade que você já tá se preocupando com outras coisas. Então é normal muitas vezes você se sentir um pouquinho assim, não se identificando tanto, mas eu acho que você ainda vai encontrar a sua galera. Sempre vai ter gente que vai ter uma visão de mundo mais parecida com a sua. Sempre vai ter alguém que vai pensar mais parecido com você. Talvez você ainda não tenha encontrado, mas eu tô vendo que você tá aberta a estar conhecendo novas pessoas e vendo quem é que tem mais a ver com você. E eu acho que é um processo você achar amigos que têm a ver com você. E ainda tem isso. Amigos que têm a ver com você pode ter a ver numa época e pode não ter a ver em outra. Então eu acho que é um processo constante da gente estar procurando pessoas para irem na nossa jornada junto com a gente. Que é um pouco que eu tava falando para outro ouvinte. Então, eu entendo você não querer se limitar em explorar e conhecer pessoas, sendo que eu tô entendendo que hoje você se sente mais confortável com isso, né? De entender que lugares te cabem, que lugares não te cabem. E aí chega uma outra pessoa de fora e fica falando o que te cabe, o que não te cabe. Eu entendo que você não vai querer mais voltar para esse lugar onde você tava antes, que você tentava se encaixar. Sabe o que eu achei interessante? Que as duas pessoas tiveram a mesma experiência do bullying, né? Mas a forma como, pelo menos, elas estão contando que hoje elas estão lidando e isso está impactando são diferentes. Então, a primeira ouvinte, né? Falando dessa questão mais de precisar dessa coisa mais grudada e dessa exclusividade e talvez com uma dificuldade de lidar com a individualidade, a própria individualidade e a individualidade do outro. E essa ouvinte meio que na direção contrária, né? De não querendo essa limitação de exclusividade e querendo, inclusive, essa expansão, né? Mas me parece que nas duas vocês estão falando de individualidade, de pertencimento. E eu achei muito interessante você trazer isso, né? Assim, de você se sentir madura e você perceber que lugares não te pertencem mais. É difícil, tá, gente? Assim, eu li essa história e eu fiquei pensando muito até na minha própria história de revisitar esses lugares, porque voltando um pouquinho, na verdade, acho que uma das coisas que mais podem adoecer, e a minha abordagem, a Gestalt Terapia, fala muito disso, que uma das coisas que mais adoecem é quando a gente não consegue transitar pelo processo de desenvolvimento natural da vida. O que eu tô falando quando eu falo sobre isso? Que vida, gente, é movimento. É abertura de ciclo, fechamento de ciclo. É tá se relacionando, ao mesmo tempo tá mudando e poder ter essa fluidez e essa flexibilidade de perceber quando um lugar não faz mais sentido para você e poder se retirar desse lugar, né? Então, muitas vezes, as pessoas que chegam nos nossos consultórios e vocês que estão enviando as histórias, e a gente mesmo, né? Às vezes, as nossas próprias terapias, né, Ana Teresa? Eu tenho uma percepção de que quando as nossas dificuldades ficam na frente dos movimentos que a gente precisa fazer, é geralmente quando a gente está adoecido ou é isso que acaba adoecendo, né? Porque, volto a dizer, vida é isso. É processo, é aprendizagem, é movimento e é abertura, como eu estava falando, e fechamento de ciclo. Então, muitas vezes, diferente de você, ouvinte, ou talvez você esteja nesse impasse, de você perceber que tem um lugar... Gente, e assim, eu vou pedir para todo mundo parar e pensar. Eu botaria minha mão no fogo que todo mundo já passou por alguma situação de sentir consigo mesmo alguma coisa nesse sentido, seja num grupo de amizades, seja num trabalho, seja numa amizade, seja numa relação amorosa, mas de você sentir que aquilo não faz mais sentido com a vida que você está desenvolvendo, com a pessoa que você é e com essa atualização mesmo que a gente tem que estar sempre fazendo, que é para crescer, gente, que é pra gente ir pra frente, a gente se desenvolver. Só que, como eu tava falando, pra gente fazer esses movimentos, e você ouvinte pra fazer esse movimento, isso precisa de muitas coisas. Isso precisa de energia, de força, de coragem, de lidar com a perda, de lidar com o novo,
de lidar com o desconhecido. Então são muitas situações e são muitos temas que a gente precisa lidar e a gente precisa trabalhar pra gente fazer esses movimentos. Porque se a gente se depara com uma situação e talvez um lugar que não pertença mais tanto, uma relação que não faça mais tanto sentido, mas a gente fica preso, às vezes até um pouco na dinâmica da relação da primeira ouvinte que mandou essa história, né? De precisar, talvez, ficar naquela situação, naquele grude, por uma dificuldade de dar esse próximo passo. É aí que a gente adoece. Então, eu percebo que talvez você esteja nesse impasse, assim. E aí eu, numa terapia com você, né? Entraria nesses temas de, assim, o que te faz perceber isso? Como que você sente isso? O que você precisa para você dar esse passo? E de você confiar mesmo, assim, confiar na sua percepção para você avaliar se faz sentido. Se faz sentido. Eu tô falando isso tudo, assim, mas na verdade me parece que você já tem essa resposta. Não sei se você tá com essa sensação, Ana Teresa, mas me parece que essa ouvinte que mandou essa história, você já tem isso dentro de você. Você já tem essa percepção, você já tem essa confiança, você já tem até certo ponto essa energia necessária para bancar. Porque tem isso, tá, gente? Bancar, fazer esses movimentos como até você, ouvinte que mandou essa história, tá querendo fazer, de não aceitar uma imposição de uma amiga sua, isso requer coragem e isso requer desagradá-la, né? Porque também tem isso, lidar com relações que a individualidade das duas pessoas se preserva é lidar com desagradar. Porque se tem individualidade, tem opiniões diferentes, tem comportamentos diferentes, tem interpretações e visões diferentes da mesma situação, né? Então, eu acho que você tá aprendendo a colocar limites. Se você já não sabe um pouco, mas eu acho que essa habilidade sua tá sendo melhor desenvolvida agora. E tá tudo bem se você colocar limite nas pessoas e as pessoas não quererem mais se relacionar com você, ou se elas quiserem dar uma afastada. Eu acho que isso diz muito sobre como as pessoas recebem limites. Então, eu acho que você sabe para que caminho você quer ir. Eu entendo que você ainda tá querendo conciliar, no sentido de você não quer ir para outro ouvinte no 880, no sentido de, ou é do jeito que eu quero, ou eu também não me relaciono. Você tá tentando conciliar com essa amiga, mas se ela também não está com uma postura conciliadora de chegar no meio termo que funcione para você e funcione para ela na relação, realmente, infelizmente, esse vínculo que vocês têm vai ser um pouco danificado aí. Até de você não querer estar com uma pessoa que não quer chegar no meio termo que fique bom para você. Então, eu acho que você sabe o que você quer fazer, mas é chato, assim, ter que ficar tendo DR. É desconfortável. Acho que nem chato, mas é desconfortável ter que ficar tendo DR, mas é importante a gente ter com as pessoas que realmente fazem sentido na nossa vida. Com certeza, até porque, como eu tava falando, isso faz parte de um desenvolvimento saudável, né, de vida e de relações. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se vocês se identificaram com alguma coisa, se alguma coisa, assim, mexeu com vocês, machucou vocês, assim, se vocês se identificaram muito, não deixem de procurar ajuda psicológica. Vocês podem me encontrar no @AnaTeresaCavalcante. E no @psicóloga Ana Luísa Braz. Como vocês já sabem, todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho. Do nosso Instagram e outras redes sociais do podcast, que normalmente a gente está nas redes sociais como @podcast Psicologia Sincera. E também o link para você se tornar um nosso apoiador. E vamos agradecer do fundo do nosso coração, porque sem os nossos apoiadores esse projeto não estaria aqui no ar. Não esqueçam de compartilhar esse episódio. Se vocês acham que mais pessoas têm que ouvir, marquem a gente adora interagir com vocês quando vocês estão compartilhando e a gente sabe que vocês estão ouvindo aí o que a gente está falando. E também de classificar esse podcast com 5 estrelinhas, por favor, se vocês acham que a gente merece. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.